Sejam bem-vindos à cidade maravilhosa, essa cidade repleta de encantos. E no vídeo de hoje eu vou fazer um roteiro com vocês, mostrando alguns dos principais pontos turísticos. E o melhor, fugindo um pouco daqueles pontos turísticos mais clichês. Oi, meus amores, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu me chamo Tamires Santana e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os melhores pontos turísticos para vocês conhecerem quando vocês vierem até a cidade do Rio de Janeiro, a tão querida cidade maravilhosa. Eu vou te mostrar algumas das atrações que eu considero mais incríveis para você conhecer aqui na cidade do Rio de Janeiro e vou te dar também algumas dicas para você saber o que conhecer, onde fica, qual é a região, qual é o bairro, dicas que eu considero importantes para você ter. Mas vale lembrar que cada ponto turístico que eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês, eu vou mostrar eles aqui de uma forma resumida, mas tem um vlog completo de cada um deles. Se ficar alguma dúvida sobre como chegar até ele de ônibus ou qual é a diferença dos valores dos ingressos, você vai lá e confere que lá vai estar explicado tintim por tintim. Aqui eu vou fazer uma cobertura mais resumida de cada um deles. Mas antes de irmos para o vídeo, de eu mostrar tudo para vocês, cada ponto turístico que eu quero detalhar para vocês, se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. E se você tá gostando desse conteúdo, gente, espalha para geral, manda para os amigos, para a gente poder conhecer mais e mais do nosso Rio de Janeiro. E para começar, nossa primeira parada vai ser na Escadaria Selarón, um dos pontos turísticos mais badalados e coloridos da cidade do Rio de Janeiro. A escadaria, ela é uma obra de arte ao ar livre, com mais de 200 degraus que são cobertos por azulejos coloridos. Essa escadaria foi criação do artista chileno Jorge Selarón. O projeto ele teve início em 1990 e foi até 2013, que foi a época da morte desse artista. A Escadaria Selarón, ela é parada obrigatória para todos os visitantes que vêm conhecer a cidade maravilhosa. Essa escada ela fica localizada num bairro boêmio do Rio de Janeiro, a famosa Lapa. Em seguida, vamos conhecer o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que inclusive é um dos mais bonitos do mundo. O Jardim Botânico ele foi criado em 1808 pelo príncipe regente Dom João VI e hoje em dia ele abriga mais de 6.500 espécies de plantas. Além de todas as plantas, o Jardim Botânico também abriga alguns monumentos históricos. Você chega aqui no Jardim Botânico, em qualquer entrada que você vier, né? Você ganha um mapa para você, um guia de visitação, para você poder saber aonde está cada cantinho e para poder conhecer a história daquele lugar. Ele surgiu de uma decisão do príncipe regente Dom João de instalar no local uma fábrica de pólvora e um jardim. Esse jardim ele foi criado para cuidar de espécies vegetais de outras partes do mundo. Hoje, o Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro é um órgão federal vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e é um dos mais importantes centros de pesquisas mundial na área de botânica e conservação da biodiversidade. Essa é a Leia Barbosa Rodrigues. Ela é uma homenagem ao naturalista brasileiro João Barbosa Rodrigues. É a rua principal do Jardim Botânico e acabou virando seu cartão de visita. Cercado por muitas palmeiras imperiais que inclusive rendem muitas fotos instagramáveis. Ele fica localizado num bairro que tem o mesmo nome que ele, né, que é o bairro do Jardim Botânico. E esse bairro ele fica na zona sul do Rio de Janeiro. Para você entrar no Jardim Botânico, você precisa pagar um ingresso. E esse ingresso está saindo a partir de R$18. Nossa terceira parada vai ser o Parque Lage. Ele é um parque público que fica localizado no coração do Rio de Janeiro e também fica no bairro de Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro.
O parque é um ótimo lugar para relaxar e ter aquele contato com a natureza, com trilhas, jardins e lagos. O Parque Lage, ele faz parte do Parque Nacional da Tijuca, que era um antigo engenho de açúcar na época do Brasil colonial. E o Parque Lage se estendia até as margens da Rodrigo de Freitas, que é a conhecida lagoa que geralmente no Natal faz aquela árvore bonitona da Lagoa Rodrigo de Freitas. Passou por muitas mãos até que em 1920 o neto de Antônio Martins Lage a compra. Amante das artes, o empresário Henrique Lage se casa com uma cantora lírica e italiana. Para agradar a artista, o Henrique Lage, apaixonado, manda construir uma réplica perfeita de um palácio romano. Fala aí, qual foi o melhor presente que seu arroba já te deu? O Henrique Lage deu essa belezura pro seu amor. Tem declaração de amor maior que essa? Deixa aqui nos comentários. Inclusive, foi nesse palacete que foi gravado um clipe internacional daquele cantor famoso, o Snoop Dogg. A entrada para você ir lá no Parque Lage, ela é gratuita. Nossa quarta parada vai ser para conhecer o Planetário do Rio de Janeiro. Esse planetário ele também fica localizado na zona sul do Rio de Janeiro, mas em bairros diferentes do Parque Lage. O Planetário do Rio de Janeiro ele fica localizado no bairro da Gávea. Para quem não sabe, o Planetário do Rio de Janeiro é um dos principais centros de astronomia e ciência do Brasil. Por aqui, eles se dedicam a expandir essa ciência que divulga os corpos celestes para conseguir, através disso, trazer cultura e lazer de qualidade para a população. O principal objetivo deles é trazer ensinamento de uma maneira alegre e divertida. Não só, é claro, pelas sessões de cinema que acontecem na cúpula, mas também por fazer diversas atividades com interação, para que você possa entender melhor como funciona. Aqui no Planetário do Rio, o visitante pode conhecer o Museu do Universo, a Praça dos Telescópios e as cúpulas, onde passam como se fossem umas sessões de cinema. Aqui no Planetário do Rio existem duas cúpulas em funcionamento. A primeira é um equipamento moderno que pode projetar cerca de 9.000 estrelas e a segunda pode projetar cerca de 6.000 estrelas. As sessões nas cúpulas, elas acontecem em horário marcado. Você pode marcar pelo site ou quando você chegar aqui, você pode optar por um horário que tenha exibição na cúpula. Existem 3 tipos de sessões diferentes nas cúpulas. A primeira é uma aventura pelo planetário, onde um monitor e um mouse contam uma linda história pra gente com muita aventura e diversão. A segunda é Brincando entre as Estrelas, onde uma menina e seu gato têm muito amor em comum pelas estrelas. E a terceira, e a minha favorita, é uma sessão com astrônomo, onde o astrônomo ele mostra o céu do Rio de Janeiro, mostrando as principais constelações. Essa foi a cúpula que eu assisti à sessão. A cúpula ela proporciona uma projeção perfeita do céu. A imagem é tão linda que não dá para descrever. Eu nunca vi nada igual antes. Mas infelizmente as sessões não podem ser gravadas. Vocês precisam vir até aqui para ver com seus próprios olhos. A entrada lá no planetário ela está saindo a partir de R$15. Nossa próxima parada vai ser no Museu Aeroespacial, que embora seja um passeio extremamente fascinante, é um passeio pouco explorado pelos cariocas. O Museu Aeroespacial ele é um museu dedicado à história da aviação brasileira. O museu ele abriga uma coleção impressionante de aeronaves e objetos relacionados à aviação, além de atividades interativas que também contam a história da aviação no Brasil. Ele fica localizado na Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro, e a entrada lá no museu ela é gratuita. Em 6º lugar, vamos conhecer o Bioparque do Rio de Janeiro, que é o novo zoológico, um lugar moderno e totalmente sustentável. O novo Bioparque do Rio, ele veio trazer pra gente um novo conceito de zoológico. Ele veio escrever um novo capítulo na história da conservação de espécies aqui no Brasil. Além de você visitar o parque, lá dentro você também consegue fazer atividades interativas, como tirolesa, passeio de barco. Porém, essas atividades elas são pagas à parte. O Bioparque ele fica localizado no bairro de São Cristóvão, na zona central do Rio de Janeiro. E a entrada para você poder conhecer o parque ela está saindo a partir de R$47. E por fim, para encerrar, vamos conhecer a Feira de São Cristóvão, que também fica localizado no bairro de São Cristóvão, próximo ao Bioparque. É um espaço popular que celebra a cultura nordestina aqui no Brasil.
A feira é um ótimo lugar para você provar comida típica, comprar artesanato e ouvir músicas ao vivo. Por lá, vira e mexe tem shows. É uma forma divertida e autêntica de experimentar a cultura brasileira. A entrada na Feira dos Paraíbas está saindo a partir de R$ 10. Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais do Rio de Janeiro. Se ficou alguma dúvida, eu vou deixar aqui na descrição o link de cada vídeo, né, que conta o detalhe de cada ponto turístico que eu falei aqui para vocês. Vale lembrar, né, que esses são alguns dos pontos turísticos do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele é maravilhoso, ele tem vários pontos turísticos para a gente conhecer. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Me despeço por aqui. Beijos e até a próxima!